A paz do Senhor, queridos futuros teólogos, é um prazer estar aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Nessa feita, nós iremos dar continuidade no estudo dos profetas menores e mesmo de uma forma diferente, né? Uma aula online, mas eu acredito que Deus também tem os seus propósitos, né? Se Ele permitiu que nós passássemos por isso é porque Ele tem um propósito, porque nada foge ao seu controle. Vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor esteja conosco, abrindo o nosso entendimento e que esses momentos sejam momentos de edificação espiritual. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, por todas as bênçãos. Queremos te agradecer em primeiro lugar pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida e depois pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de entender e de conhecer a tua palavra. Precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender, Jesus, aquilo que só o Senhor pode nos iluminar, que é a sua revelação, a revelação da tua palavra aos nossos corações. Eu quero pedir a tua misericórdia sobre todas as nações do mundo e em especial ao Brasil, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando profetas menores. Os profetas menores, eles são compostos de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nessa feita, nós vamos estudar o profeta Abacuque, o profeta Sofonias e o profeta Ageu. Só para contextualizar um pouquinho a nossa aula, nós precisamos lembrar que existem alguns temas centrais dessa mensagem dos profetas menores. Quais são eles? Que Deus, ele é soberano e Senhor de todos os povos e nações. O outro ponto é que Deus odeia em qualquer tempo a idolatria, a imoralidade e a religiosidade vazia. O nosso Deus não tem prazer nesses desvios. E ele preparou a chegada do Messias. Também nós temos como mensagem central desses livros que ela é uma mensagem atual. Todas as profecias foram ou serão cumpridas. Algumas profecias foram cumpridas em parte, estamos aguardando o seu cumprimento no total. E a mensagem final é uma mensagem de consolo, mostrando para nós que mesmo quando Deus ele castiga o ser humano, esse castigo ele é pedagógico e ele se importa conosco. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele se importa com cada um de nós. As mensagens proféticas desses livros, não apenas dos profetas menores, mas dos profetas maiores também, eles tinham como objetivo expor as práticas pecaminosas do povo, que é o livro de Oséias, que nós vimos nas aulas anteriores. Também ele tinha como objetivo chamar o povo de volta à lei. Que lei era essa? A lei moral, a lei cívica e a lei cerimonial de Deus. Você pode ter melhor detalhamento disso em 2 Crônicas, no capítulo 33 e versículo 10, por exemplo. Também tem como objetivo advertir o povo quanto à vinda do juízo divino, sobre a rejeição dos princípios morais e espirituais de Deus. Toda vez que o povo ele rejeitava os princípios morais e espirituais de Deus, Deus então, como um remédio, ele provia um profeta para advertir o seu povo. Como um bom pai, ele advertia o seu povo. Os profetas também, eles anteciparam a vinda do Messias, né? Como é o caso de Isaías 53. Né? Então, depois desse panorama, só para nós contextualizarmos, nós precisamos nos lembrar que havia 12 tribos.
Havia 12 tribos compostos pelos 12 filhos de Jacó. No ano de 931 a.C., essas tribos foram divididas e elas se tornaram em Reino do Norte, onde a sua localização era Samaria, né? As 10 tribos de Israel tiveram 19 dinastias e a Bíblia é enfática em dizer que todos os seus reis foram reis ímpios, que não temeram ao Senhor, e ficaram como o Reino do Sul, a localização central é Jerusalém, 2 tribos, compostos pelas tribos de Judá e Benjamim. Também tiveram 19 dinastias, alguns reis foram bondosos e outros também ímpios. Nós temos que nos lembrar que os profetas menores, nós precisamos contextualizá-los em antes do exílio, durante e pós-exílio. Um exemplo disso, de profetas pós-exílicos, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esse foi apenas uma contextualização para nós nos lembrarmos daquilo que nós estamos estudando. E o profeta Abacuque, que nós vamos iniciar a nossa aula hoje falando dele, essa figura tão importante e faz parte de um dos livros dos profetas menores. Lembrando que na Bíblia judaica, todos os 12 livros são compostos apenas por um livro. Se nós fôssemos pegar um versículo-chave para o livro de Abacuque, nós poderíamos pegar Abacuque capítulo 2, versículo 4, que ele diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Interessante que hoje, dia 23 de março, estando nessa quarentena, sendo proibido de sair de casa, esse tema é muito atual, né? O crente, o cristão, ele foi convidado, ele foi convocado a viver pela fé. Todas as pessoas, todas as partes da sociedade estão se perguntando o que é que nós vamos fazer amanhã, o que será do dia de amanhã. Mas a Bíblia é enfática em dizer que nós fomos convidados a viver pela fé e não por vista. Então nós cremos no cuidado do nosso Deus. Nós cremos que quando ficar insuportável viver aqui, Ele tem uma válvula de escape para nós. O arrebatamento é para fazer com que os seus filhos, os seus queridos, não passem por uma tribulação tão grande a ponto de não serem capazes de suportar. Então, esse profeta Abacuque, ele profetizou em aproximadamente 608 a 592 a.C. e ele profetizou sobre o reinado de Jeoaquim. E a palavra-chave do livro de Abacuque é: o justo vive pela fé. Então eu quero te convidar, quero te desafiar a pensar nesse ponto. O cristão, ele foi convidado a viver pela fé. Só para nós nos contextualizarmos na divisão histórica da Bíblia, então nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum. Então vem o livro de Abacuque. O Abacuque, ele profetizou, ele é um profeta pré-exílico. E qual que é o propósito do livro de Abacuque? O propósito de Abacuque é trazer uma resposta ao coração humano, quando este questiona Deus em seus caminhos. E quando o homem questiona Deus sobre os seus caminhos, ou sobre o caminho que Deus preparou para este homem, Deus responde: o justo vive pela fé. Ou seja, é como se Deus dissesse: você não tem condição de compreender um palmo adiante do seu nariz. E você quer entender os meus caminhos ou o caminho que eu propus para você? Então, esse é o propósito do livro de Abacuque. Você, por acaso, assim como a professora Sara, já questionou os caminhos de Deus? Seu modo de agir? Sua justiça? Creio que, de algum modo ou de outro, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já fizemos esse questionamento.
O livro de Abacuque, ele apresenta um profeta em crise, seus questionamentos e também as conclusões a que chegou. Abacuque questiona, inclusive, a demora em agir com relação a Judá, que obstinadamente mantinha-se rebelde. Eu disse para vocês nas aulas anteriores que o povo de Deus, eles eram rebeldes e em determinado tempo eles ainda questionavam os caminhos de Deus e a forma com que Deus resolvia as situações. Abacuque, então, ele se mostra atônito diante do fato de o Senhor mostrar-lhe que usaria a Babilônia para punir Judá. Como Deus poderia usar alguém que vivia em situação pior para punir os seus filhos? O povo de Judá, eles eram soberbos. Eles acreditavam que, por ser a menina dos olhos de Deus, por ser um povo especial, por ser um povo escolhido dentre tantas outras nações, eles poderiam agir de qualquer forma que Deus ia continuar sendo complacente com eles. E eles não imaginavam Deus utilizar-se de uma nação ímpia, de uma nação ruim, para trazer juízo para eles. Então foi exatamente isso que Deus fez. E esse era o questionamento de Abacuque. Abacuque então aprende que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E só há uma maneira de os compreendermos: pela fé. Por mais tenebroso que seja o mal e o momento, o justo não deve julgar pela aparência, mas sempre pela palavra de Deus. Eu sempre digo para vocês nas aulas que um cristão ortodoxo, um cristão que pretende agradar o Senhor em todas as áreas, ele sempre faz o seu julgamento pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é a baliza e não o momento que estamos vivendo ou aquelas emoções que estamos sentindo no momento. O seu livro não nos informa a sua terra de origem e nem a sua família. Alguns estudiosos dizem que, com base em Abacuque 3:19, que ele era da tribo de Levi, mas isso é algo improvável, é algo que não dá para ter como certo. Ele profetizou a invasão de Judá e a queda do Império Caldeu. Abacuque, cujo nome, bastante incomum, significa aquele que abraça, deve ter profetizado durante o período agonizante do Reino do Sul, entre a morte do rei Josias na Batalha de Meguido, no ano de 609 aproximadamente a.C., e o início do cativeiro babilônico, em 605 a.C. Claro que todas essas datas aproximadas. Sendo assim, terá sido contemporâneo de Jeremias e de Sofonias. Com a queda de Nínive, que nós já estudamos isso nas aulas anteriores, no ano de 612 aproximada, época em que Josias governava Judá, o rei se sentiu mais em paz para empreender suas reformas religiosas. Josias foi sucedido por reis perversos que haviam acendido a ira de Deus contra Judá, fazendo o que era mal. Depois de Ezequias, a ordem é a seguinte: Manassés reinou 5 anos e fez o que era mal. Amon reinou mais 2 anos e fez o que era mal. Todos esses reis que eu estou relatando para vocês se encontram lá em Crônicas, tá? Josias reinou 30 anos e fez o que era reto. E morreu em 609, aproximadamente antes de Cristo. É claro que eu estou fazendo uma contextualização panorâmica da situação religiosa e política que estava ocorrendo na época que Abacuque estava profetizando. Jeoaquim, ou Eliaquim, reinou 11 anos e fez o que era mal. A influência do rei do Egito, Faraó Neco, que tomou Carquemes, neste período, profetizou Abacuque. E a divisão do livro? Como que a gente faz para dividir o livro de Abacuque? Primeiro, os questionamentos de Abacuque e as respostas do Senhor, que se encontra lá em Abacuque, no capítulo 1 e 2. A parte 2,
a paz de Abacuque, que é o capítulo 3, que é um capítulo, eu diria que seria um consenso de Abacuque em relação à sua vida de piedade com o seu Deus. As profecias e os questionamentos de Abacuque. Vamos lá. Capítulo 1. Vamos fazer um panorama geral do livro. Primeiro, as maldades cometidas pelo seu povo. Quais eram as maldades específicas que o povo tinha cometido na época em que Abacuque estava profetizando? Violação da lei. O povo agia com violência, injustiça, maus governos e idolatria. Isso você pode observar lá no livro de Abacuque, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 2. Ele vê o inimigo vindo, os caldeus marchando na amplitude da terra, fazendo violência e deixando para trás um rastro terrível de destruição e morte. Você pode analisar isso lendo Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. A terceira parte do livro. O profeta faz perguntas filosóficas a Deus, acerca da aparente discrepância entre os fatos da história e da revelação de Deus. Então, Abacuque, ele faz perguntas a Deus. Com a nossa mente finita, nós então contextualizamos apenas os fatos, nos esquecendo de um panorama geral em que Deus tem o controle de todas as coisas. Então ele intercede por seu povo em face do pecado e não tem respostas imediatas. Eu sempre digo para vocês que Deus, ele sempre responde o nosso questionamento. Irmã Sara, mas como? Às vezes eu faço uma oração, eu questiono ao Senhor e eu não tenho a resposta. Tem. Deus, ele responde imediatamente com sim, imediatamente com não, ou ele diz, espera. Então, de alguma forma, Deus, ele nos responde. E o quarto é o seguinte, ele vê que todas as dificuldades que estão por vir sobre Judá é uma forma de disciplina do Senhor sobre o seu povo por causa dos seus pecados. Isso você pode ler em Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Deus, ele traz o castigo, ele traz as tribulações, o juízo sobre as pessoas pedagogicamente. A intenção do nosso Deus não é nos matar, uma que ele não tem prazer na morte do pecador. Mas o que ele quer é trazer esse pecador. Ele quer que esse pecador volte-se para ele. E o ponto 5, Abacuque encarna a postura do justo, do crente. Ele é um homem de oração, piedoso, cheio de devoção e que sabia esperar no Senhor. Você pode analisar essa fala em Abacuque no capítulo 2 e no versículo 1. Então, no capítulo 2, nós vemos as respostas de Deus a Abacuque. A resposta de Deus é dupla e deve ser escrita sobre tábuas, para que até aquele que passe correndo pudesse ler. Lembrando que todas as vezes que Deus fala, ele fala audível. Todas as vezes que Deus, ele diz algo, ele não diz algo que o homem fique obscurecido, mas ele sempre fala de uma forma audível, clara. Então Deus responde: quanto aos justos e aos soberbos e violadores da aliança dentre o seu povo. Onde está isso, irmã Sara? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então ele também responde que os soberbos não têm retidão. Nós temos a fraqueza de procurar bondade, de procurar justiça em pessoas que não conhecem ao Senhor. Os soberbos, eles não têm como agir com humildade. Eles não têm como reconhecer a soberania do seu Deus. Porém, o justo viverá por sua fé. Você pode ver esse versículo tão importante sendo depois relatado pelo próprio apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 17. Deus responde também que quanto aos caldeus que assolavam os povos, estavam sendo usados para disciplinar o seu povo. Só que
também eles não escapariam do juízo de Deus a seu tempo. Então Deus ele utilizaria os caldeus para disciplinar o seu povo, mas que também eles seriam disciplinados. Então nós vemos um ai de Deus. E toda vez que você vir um ai de Deus nas Sagradas Escrituras, como dizia um dos meus professores, nós precisamos colocar a barba de molho. Porque o ai de Deus é uma expressão que indica julgamento. O profeta, afinal, então ele teve uma visão gloriosa da presença de Deus nos acontecimentos da história como soberano de toda a terra. Deus, ele controla. Por mais que as coisas pareçam fora do controle, ao nosso ver, o nosso Deus ele continua com o controle remoto do mundo em suas mãos. Diante disso, os ídolos são vãos e todos devem se calar diante dele. Afinal, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Templo aqui não é Betel, mas Palácio Real, tá? É uma referência à habitação do nosso Deus no céu. E o capítulo 3? O capítulo 3 de Abacuque, nós vemos a sua oração, a fé que Abacuque tinha em Deus. Então ele clama por avivamento e descreve o avivamento de acordo com a sua visão da grandeza de Deus. Um dos nossos mentores, ele sempre diz assim: você não tem como mensurar a grandeza de Deus até conhecê-lo. Por isso, o meu apelo a conhecer a Deus, a cada dia, prosseguir em conhecer o Senhor. Então, ele afirma também a sua segurança em Deus. Apesar das circunstâncias adversas à sua volta, lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 19, nós vemos que ele, então, confia em Deus. A conclusão para o livro de Abacuque, qual é ela? É que Deus,